Capítulo 47. Os humanos foram informados de um inimigo desconhecido. Eu havia abatido 3 pessoas naquele dia, enquanto o resto se escondia no chão antes que eu pudesse atirar neles. Embora, desde o início, pretendia poupar alguns. Só assim saberão que existe um inimigo que possui tecnologia superior à deles. Medo do desconhecido. Agora os humanos terão que se mover em grande número. Além disso, disse às fadas do amanhecer para se mudarem. Foi fácil para elas porque as árvores podem se transformar em casas por conta própria. Movimentando-se lentamente. Tendo confirmado pelas câmeras que o inimigo estava voando de seu acampamento, rapidamente embalei meu equipamento e me dirigi a um penhasco flutuante. 50, depois 100, finalmente 150 voaram em formação. Ao todo 300 inimigos. Não importa o nível de armas que eles tenham, mesmo um caçador Renkia não seria capaz de lidar com todos eles de uma vez por causa de sua resistência limitada. No entanto, é possível com a ajuda de equipamentos. Peguei um par de óculos de sol do meu inventário, coloquei-os e prendi a respiração. Esses óculos de sol têm um HUD de radar, head-up display, prático, que possui um sensor infravermelho ativo e dependendo do equipamento disponível, é possível vigilância por imagem térmica, fluoroscópio parcial, ecolocalização e assim por diante. No momento, não tenho escolha a não ser marcar grosseiramente a posição do inimigo. Não havia tantos assim. Eles estão vindo. Os pontos marcados de AAF foram mostrados em um monitor ao meu lado e assim que vi cerca de 30 soldados passando pelo ponto C, apertei o botão da bomba que havia instalado naquele local. Bum! Em algum lugar, uma explosão soou. Verificando minha câmera, cerca de metade estava ferida ou morta e a outra metade permaneceu ilesa. Embora não possa ver completamente os movimentos do inimigo e esteja um pouco fora de alcance, a reação deles ainda foi bastante rápida. Então, toda vez que um inimigo passava por um ponto, um alarme soava e eu acionava uma série de bombas. Às vezes era um campo elétrico perfurando-os, outras vezes eram chamas subindo para o céu. A natureza que as fadas do amanhecer apreciam profundamente foi levemente danificada no processo. No entanto, não sou o tipo de pessoa que se importa com isso em primeiro lugar. Bum, bum. Explosões vieram de todas as direções. Não posso matar todos. No entanto, como meu objetivo era impedi-los de ir em direção às fadas do amanhecer, pode-se dizer que consegui isso. Lidar com todos os 3.000 humanos é difícil, mas 300 foi bastante fácil. Há provavelmente menos de 100 mortos. Como esperado, não consegui nem metade, mesmo assim, não tem problema. Perdendo a vontade de lutar por causa de alguma tecnologia desconhecida. Eles estão com medo da próxima onda. Mas na verdade, não existe isso. Não sei se houve uma ordem de emergência ou o que, mas depois de um tempo, os inimigos desapareceram em algum lugar. O total de baixas que causei hoje é de cerca de 80 pessoas. Até agora, usei cerca de 20% do explosivo que tinha para infligir tanto. Fiquei satisfeito com meu estoque, embora a falta de recursos não seja suficiente para lidar com 3.000 pessoas. Já se passaram 3 dias desde então. Um inimigo não identificado apareceu do nada, bloqueando os poucos humanos de irem para o acampamento das fadas. Quaisquer que sejam as suas intenções, os humanos sofreram uma grande perda. Em apenas 3 dias, mais de 200 pessoas morreram. Somando os feridos, quase 300 pessoas estão incapacitadas. Os humanos nem sabiam dizer quantos inimigos haviam, onde estavam ou que tecnologias usavam. Mas de uma coisa tinham certeza, o outro lado tem tecnologias muito superiores às deles. Tiros precisos na cabeça a milhares de metros de distância. Um aviso para que parem de lutar demonstrando sua tecnologia superior. No entanto, para eles, recuar agora não é uma opção. Uma ordem do comandante-chefe. Então, no terceiro dia, o comandante-chefe geralmente calmo, que permaneceu em silêncio até que 200 de seus homens morreram, finalmente deu uma ordem.
Contra isso, vamos fazer uma surtida. Sim, senhor. Os humanos têm duas unidades de elite. Uma delas é a Força de Ataque Móvel Especial Whirlwind. E a outra é a Força de Ataque Móvel Especial Gale. A Whirlwind poderia planar livremente no ar para ataques de longo alcance, e agora o comandante-chefe finalmente decidiu usar este trunfo. Mesmo quando atacaram as fadas, essas unidades não foram usadas. Já que esses foram preparados como contramedidas contra as raças alienígenas que existiriam em outras ilhas. O comandante-chefe deve ter julgado que este inimigo é mais perigoso do que as raças alienígenas. Quando Marique, o capitão da Força de Ataque Móvel Especial Whirlwind, viu 49 de seus homens equipados com as máquinas chamadas Wings of Hope, com um olhar firme, ele falou. O relatório do comandante-chefe diz que o inimigo que vamos matar é Então, não precisam ter medo. Traço reticências. Os homens se entreolharam. Não havia como evitar. Não importa como vejam, devem ser pelo menos 9 ou 10 pessoas. Esta foi a conclusão do comandante-chefe. É mesmo, senhor. O comandante-chefe tem autoridade absoluta e também é o soldado mais forte aqui. E na maioria das vezes, seu julgamento é preciso. Além disso, com base nas evidências e conclusões que especularam, os soldados não tiveram escolha a não ser acreditar nessas palavras. A partir daqui, são as suposições do comandante-chefe. O inimigo usa um projétil de artilharia, mais desenvolvido do que nós. Os projéteis podem explodir à distância sem serem disparados, e a arma de fogo do inimigo parece ter um alcance de pelo menos 20 vezes o nosso. Era inútil apenas ouvir o briefing. Armas de fogo. Quando eram apenas eles, essa tecnologia era mais confiável do que qualquer outra coisa que tinham, mas agora era aterrorizante pensar que um inimigo a possuía. Além disso, artilharia que pode explodir à distância. No entanto, a menos que os projéteis sejam configurados com antecedência, ele não detonará. Em outras palavras, temos que evitar lugares onde o inimigo possa ter montado armadilhas. Além disso, se algum de vocês estiver no alcance de detonação do projétil. Então, o comandante-chefe apontou 3 marcas em um mapa para Marique. Aqui, aqui e aqui. Marique olhou para cada um de seus homens, então falou. O inimigo deve estar em algum lugar aqui. Uma ordem para uma surtida havia chegado. Uma vez que perceberam que o inimigo poderia atirar de uma distância invisível, eles não viram motivo para entrar em espaços abertos onde pudessem ser vistos claramente, assim, voaram baixo para se camuflar. Centenas de rochas e plantas flutuando no ar também faziam uma excelente cobertura, e o luar do crepúsculo escuro logo se tornou uma cortina que os obscurecia. Como esperado, os projéteis não vão detonar se escolhermos rotas indiretas que levem às fadas. Estamos quase no ponto-chave. Todos fiquem em alerta máximo. Depois que Marique deu a ordem, ele falou com o vice-comandante Baik. Baik, sua missão é crucial no extermínio do inimigo. Vai conseguir? Vou me certificar disso. Ok, vá e volte. Marique sentiu-se desconfortável quando enviou Baik já que ele estava arriscando sua vida. Não, para matar um inimigo desconhecido, isso é necessário. Marique, com uma firme determinação, estava prestes a emitir uma ordem de acompanhamento quando Tutung, o URG, o som de um tiro vindo de algum lugar, depois de um soldado caindo. Até 30 graus a noroeste. Inimigo avistado a 300 metros de distância. Gritou um dos soldados que tinham boa visão, então Marique virou a cabeça. Lá, vestindo uma estranha armadura de aço e carregando uma arma de fogo muito maior que uma arma normal, estava alguém ou alguma coisa. Os tiros vinham de milhares de metros de distância todas as vezes, no entanto, desta vez estava muito mais perto. Ele deve ter tido pressa para nos impedir de seguir este caminho que leva às fadas. Esta é a nossa chance. Todo mundo, formação em plena floração. Para passar pelas rochas e árvores e chegar o mais perto possível evitando a visão do inimigo.
No entanto, a distância de 300 metros é maior do que se imagina. Chuchuchung, Euki, Kuki. A habilidade de tiro do inimigo é muito melhor do que Mariki pensava. Apenas pelas lacunas em suas coberturas, o inimigo foi capaz de atingi-los e ao contrário de suas próprias armas de fogo, a dele poderia atirar em sucessão. Eles já perderam 7 homens, mas mal conseguiram chegar ao alcance de seus rifles. A distância entre eles e o inimigo agora é inferior a 100 metros. Todas as unidades avancem. Os soldados, que estavam rondando, levantaram seus fuzis no mesmo local, cercando o inimigo por todos os lados. Não importa quão longe seja o alcance, ou como isso possa ser feito em sucessão, ele não será capaz de atirar em todos os soldados de todos os lados. Fogo! Bang, bang, bang! Os soldados dispararam contra o inimigo de cabelo preto. Então, tudo resvalou. O quê? Sem lhes dar tempo para entrar em pânico, o inimigo fez algum tipo de gesto. Em seguida, o penhasco rochoso que flutuava acima de suas cabeças explodiu, fazendo todos os soldados abaixo dele caírem. Caramba! O inimigo havia montado outra artilharia. Todos fiquem longe das estruturas. No entanto, isso vai funcionar? Somente estando perto das estruturas eles podem se esconder da vista do inimigo, mas agora precisam se afastar delas. Certamente há um limite para a artilharia e nem todas as estruturas possuem armadilhas. Como não sabem qual delas está configurada, são forçados a esta posição. No entanto, não havia tempo a perder. Mesmo sendo apenas um, estavam claramente em desvantagem. Unidade de artilharia, avance! Assim que Mariki gritou, 10 soldados apareceram. Fogo! Simultaneamente, 10 tiros de artilharia foram disparados. Pela primeira vez, o inimigo começou a se mover. Pung, papapung. Assim que a artilharia começou a atirar, Seldan tirou uma pequena arma de prata do peito e atirou em outro penhasco flutuante. Com ele, vieram faíscas azuis voando. Isso é. O que Seldan havia disparado era uma arma de agarrar magnética. Um poderoso eletroímã conectado a uma pistola que usa uma força de empurrar e puxar. Usando passos leves, em todo o seu potencial, ele correu ao lado do penhasco e pulou de um para o outro usando sua arma de luta. Mariki cerrou os dentes enquanto pegava uma arma. O inimigo não é completamente vulnerável enquanto estiver no ar. O momento será logo após o inimigo pousar em um penhasco. Tutung, tutung. Isso foi ótimo. Como se Seldan não pudesse evitar os tiros, Mariki o atingiu com sucesso. Quando a fumaça se dissipou, a figura revelada no interior estava intacta, sem um único arranhão. Que inferno! Uma camada translúcida de algum tipo cobria o corpo do inimigo, e Mariki, que não sabia que era uma barreira de éter, sentiu-se sufocado. Mas o fato de ele estar evitando a artilharia significa que algum impacto pode prejudicá-lo, então esta operação pode ter sucesso. Desde então, Seldan atacou os soldados detonando as bombas que ele instalou de antemão ou espalhando-as no ar. Dobrando suas asas, muitos deles foram capazes de evitar as bombas, o que mostra que sua capacidade física seria pelo menos Renki na Terra. Porque não há como humanos comuns terem essa velocidade de reação. Ting, ting. Embora suas armas de fogo estejam definitivamente desatualizadas, sua habilidade de tiro e precisão eram muito boas no ar. Um projétil raspou o corpo de Seldan, no entanto, ele estava vestindo seu traje de primeiro grau. E sua barreira não foi muito reduzida. Terceiro Esquadrão de Interceptação, prepare a artilharia. Primeiro Esquadrão de Subjugação, voe e bloqueie as rotas de fuga. Shiva. Reticências. Rapidamente se espalhando e voando para o céu, eles começaram a disparar artilharia em Seldan. Seu poder era péssimo, mas mesmo os super-humanos sofreriam danos consideráveis se atingidos por aqueles sem um traje de éter. A habilidade de Seldan era apenas D e ele não tem superpoderes de fortalecimento corporal. No entanto, está lutando porque confiava em seu traje.
Por causa da arma magnética grappling na mão, sua mobilidade era muito limitada, ao contrário dos soldados voando livremente no ar que gradualmente o encurralavam. Esses caras são muito bons. Seldan quase não tem experiência em combate aéreo. Não, pode-se dizer que ele não tem nenhuma. Pelo contrário, os soldados parecem ser mestres do combate aéreo. Enfrentando tais inimigos que tratam suas asas como uma extensão de seus corpos, até mesmo ele achou difícil. No entanto, ainda não tem dados sobre o armamento que seu inimigo possui. Pachiche, Kewak. O quê? Eu definitivamente voei atrás da rocha. Eles voaram com cuidado para não serem pegos pelas armadilhas ou ângulo de ataque, mas foram subitamente atingidos por um fio elétrico azul entre as rochas. Uma linha magnética. Instalados em ambos os lados estavam dois dispositivos azuis conectados eletricamente, então quando 3 soldados passaram, eles caíram após serem eletrocutados. Passar entre as rochas era uma boa maneira de ampliar a distância e evitar os explosivos, mas havia outros meios de ataque. A linha magnética sendo um deles. 50 soldados de elite é certamente um pouco difícil. Eu não pensei que usaria algo tão caro. De fato, essas são tropas de guerra aérea de elite, portanto, apesar de ter uma vantagem tecnológica, era difícil combatê-las. Usando a grappling novamente, Seldan decolou para um penhasco flutuante atrás dele, então apontou sua pistola. Os soldados tinham desaparecido. Talvez cada um deles estivesse escondido atrás de uma pedra ou árvore flutuando no ar e fora de sua visão. Mesmo que haja uma linha magnética, não era algo como um sistema de alarme inimigo. Eles não aparecerão novamente até que se reagrupem, então até lá, Seldan decidiu aumentar um pouco a distância. Switch! Ponto de exclamação. De repente, Seldan, sentindo algo errado, rapidamente ativou sua barreira, mas ao invés de ser uma emboscada, um líquido vermelho de algum tipo cobriu seu corpo. O que é isso e quando me acertou? Ele pensou ter confirmado a posição de todos os inimigos. Lentamente olhando para cima, ele viu algo. Uma criatura de peixe que parecia um golfinho amarrado com uma corda e 2 soldados derramando seu sangue. O que é isso? Um cheiro pegajoso de sangue cobria seu corpo. Então, Marik gritou: "Bom trabalho, Baiki!" Sem o conhecimento de Seldan, este era o cerne de sua operação. O líquido vermelho que cobre seu corpo é o sangue do filho do predador do céu, e o predador gosta muito de seus filhotes. De algum lugar, um rugido gigante soou. Não, foi uma espécie de lamento alto. E esse algo é uma baleia gigante. Uma baleia que nada livremente pelo céu usando suas 7 barbatanas como asas. Agora tal monstro estava abrindo seu focinho com todas as suas forças em direção a Seldan. Só então ele compreendeu a situação, quando começou a rir. Uau, entendo, esses bastardos diabólicos. Essas foram as palavras ditas pelo estranho de cabelo preto. Barreira restante, 19,08%, Tuakong. Baki. A força redemoinho deixou cair suas armas de fogo. O predador do céu, morto. Vendo o predador gigante explodir em pedaços, as tropas perderam todo o seu espírito de luta. Foi inacreditável. Armas de fogo e canhões. Contra este governante absoluto do mundo, nenhum ataque funcionou. Agora, o predador do céu havia encontrado seu fim. O plano era perfeito. Eles pensaram que se fosse o predador, certamente mataria o inimigo desconhecido. Isso não faz nenhum sentido. Eles sempre estiveram confiantes em seu domínio da ciência e da tecnologia. Mas agora, depois de conhecer uma ciência ainda mais avassaladora e perfeita, a confiança deles foi abalada. Quando um soldado, que está em profundo desespero, estava prestes a cair de joelhos. Alguém por trás o ajudou. Vice-comandante-chefe? Era Mei Yan, uma mulher de rosto afilado com cabelos castanhos. Quando ela viu o misterioso inimigo massacrando seus aliados à distância, Mei Yan ficou irritada.
Então, falou com o comandante-chefe que se aproximou dela por trás em algum momento. Eu pensei que tudo iria correr bem depois que você enganou aquela fada estúpida. Traço reticências. Mei Yan fez uma pausa quando viu o comandante-chefe olhando para algum lugar à distância. O que você vai fazer agora? Em vez de responder, ele puxou uma espada longa afiada. Soldado mais forte em terra, comandante-chefe, inventor genial, grande pioneiro, herói da humanidade e rei entre os homens. Reniel Maximov. Eu mesmo vou agir. Com 20 de seus soldados de elite, a Força de Ataque Móvel Especial Wind Fury, ele assumiu a liderança.